do país. A nossa ideia aqui é discutir algumas questões relacionadas à mobilização da juventude. Nós temos aqui integrantes de diversos movimentos que fizeram mobilizações. E acho que assim, a gente evoluiu tão pouco, né, na compreensão do que é um desenvolvimento para além de crescimento econômico, que até hoje no Brasil, por exemplo, a gente não tem indicadores de como que se distribui a riqueza no campo, né, a estrutura fundiária brasileira. São dados que a gente tem assim num nível tão precário que a gente não acredita que a gente está no ano de 2010. Isso não é só um problema administrativo, esse tipo de desinformação serve a alguém, né? Porque informação sobre distribuição de renda, distribuição da estrutura fundiária, nunca foi o foco do que se chama de desenvolvimento. E eu arriscaria dizer que também continua não sendo o foco. Historicamente lutando por isso, essa luta não vem sem conflito, como disse Arthur, vai ter muito conflito e a gente vai ainda pelear muito. A questão definitivamente não é de crescimento econômico, a questão é de distribuição de renda e da produção das riquezas e dos bens culturais, intelectuais, né, e materiais que a humanidade já tem condição de produzir hoje. Qual a importância dessas mobilizações para esse novo modelo de desenvolvimento que a gente quer construir? E qual a importância do papel e das mobilizações da juventude? Não simplesmente para ter aquela ideia de o novo pelo novo, a juventude traz sempre o novo, porque isso é muito uma ideia pregada também pelo marketing, enfim. Eu acho que é mais do que isso, é uma nova linguagem, uma nova maneira de enxergar a política. É interessante discutir isso no contexto do pré-sal, no contexto aí de um novo governo, que a gente, enquanto setores do movimento social, vai disputar para que reformas importantes aconteçam. Nos últimos anos, principalmente o acesso à cidade, ou aos direitos que a cidade poderia fornecer e que muitas vezes não fornece pelo simples fato de que nós não podemos acessá-los, né? O transporte coletivo ele nesse contexto de cidades grandiosas, o instrumento pelo qual se acessa os demais direitos da cidade. Quando você não tem esse direito básico, primordial, você, em tese, está alijado dos demais direitos, como a saúde, a educação, a cultura, a ciência, etc. Não só desenvolver as forças produtivas, mas, enfim, desenvolver o conjunto da sociedade, para desenvolvê-las e socializar com o conjunto da população. Não é essa apropriação privada nas mãos de meia dúzia de pessoas que nós vamos pensar o desenvolvimento. É o que a gente está chamando hoje de modernidade conservadora. Junta o capital financeiro, que é o mais, vamos dizer assim, mais avançado hoje no desenvolvimento do capital da nossa sociedade, o latifúndio mais antigo e as grandes empresas transnacionais que atuam na agricultura e que muitas delas são financiadas e bancadas pelo capital financeiro. Então, o nosso inimigo hoje, nesse modelo de desenvolvimento da sociedade, não só no campo, é um inimigo que não é só aquele latifúndio antigo que tinha o seu exército particular, um monte de gado e uma meia dúzia de hortaliça para ele comer de vez em quando ele voltasse em casa. O nosso inimigo é um inimigo mais, vamos dizer assim, um inimigo mais complexo, um inimigo. Se nós queremos pensar em desenvolvimento, nós temos que pensar em acesso pleno aos bens coletivos que a sociedade, em especial as cidades, colocaram hoje por conta do desenvolvimento humano. Se esses bens não estiverem disponíveis a todas as pessoas, nós não podemos pensar no desenvolvimento pleno para nós brasileiros, no nosso país.